segunda aula do dia 12 de março, sexta-feira, tá? Então, o outro termo integrante que a gente vai ver agora é o chamado agente da passiva. Agente da passiva é o agente da voz passiva. Para entender o que é voz passiva, tem que saber o que é voz ativa, tá? Voz ativa, voz passiva é muito simples. Na voz ativa, você tem um sujeito ativo. Sujeito ativo é aquele que está praticando a ação do verbo na frase. Ele está agindo. O sujeito age. O sujeito pratica a ação do verbo. Certo? Se o sujeito pratica a ação, ele age. Se ele age, ele é ativo. Olha lá. Os soldados cercaram a cidade. Na voz ativa, a gente costuma ter aí o objeto direto, tá? Então a gente vai ter um verbo transitivo direto e um objeto direto. Não é obrigatório que seja verbo transitivo direto. Pode ser um verbo intransitivo? Pode. O trem chegou. O trem chegou. Ele praticou a ação de chegar. Sem problema, tá? Voz ativa também. Mas vamos trabalhar com objeto direto para a gente fazer a voz passiva. Porque para passar da voz ativa para a voz passiva, tem que ter objeto direto na voz ativa. Senão não dá para fazer. Olha só, é simples. Os soldados cercaram a cidade. Está aqui o verbo, cercar. Aula anterior, quem cerca, cerca algo. Verbo transitivo direto e o objeto direto. Cerca algo. Cercaram a cidade. Nessa história, quem é que está fazendo a ação de cercar a cidade? Os soldados. Quem cercou a cidade? Os soldados. Sujeito. O sujeito está fazendo a ação? Tá. O sujeito, soldados, cercaram, fizeram a ação de cercar a cidade. Sujeito ativo, voz ativa. Outro exemplo. O trator derrubou a árvore. Cadê o verbo? Derrubou. Quem derrubou a árvore? O trator. Quem é o sujeito? O trator. O trator derrubou a árvore. O trator fez a ação de derrubar a árvore? Fez. O sujeito trator agiu. Sujeito ativo, voz ativa. Quem derruba, derruba algo. Transitivo, verbo transitivo direto, objeto direto. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos lá. Para eu passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, eu tenho que fazer algumas modificações. É simples. Olha aqui. Ó. O objeto direto da frase na voz ativa vai ser o sujeito. O verbo na voz ativa, ele vai precisar do verbo auxiliar ser, que vai ser conjugado, e ele, verbo, vai aparecer no particípio passado. E o sujeito da voz ativa vai se transformar em agente da voz passiva. É nisso que eu quero chegar. Isso aqui é o termo essencial, é o termo integrante do qual eu estou falando agora. Tá? Termo integrante. O agente da voz passiva. Ah, mas é muito complicado isso aqui? Não. Não. Isso é automático. Os soldados cercaram a cidade. Então quer dizer que a cidade foi cercada pelos soldados. É automático, a gente faz isso automaticamente. Né? Olha só, vamos ver aqui como é que ficou essa transformação. Olha lá.
passar para a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito da voz passiva é um sujeito passivo, ou seja, ele não faz a ação. Ele sofre a ação ou recebe a ação, ele não faz. Quem é que vai fazer a ação? Quem é que vai agir na voz passiva? O agente. O agente age, né? O cozinheiro cozinha, certo? O agente age. A cidade foi cercada pelos soldados. Olha lá, os soldados cercaram a cidade, né? No exemplo anterior. A cidade era o objeto direto aqui. Mas nessa passagem para a voz passiva, o objeto se transformou em sujeito passivo. Sujeito passivo, voz passiva. A cidade foi cercada. Olha lá o verbo cercar. Os soldados cercaram, né? Olha aqui, agora eu tenho dois verbos. O verbo ser, que está no passado, por quê? Porque lá na voz ativa estava no passado. Os soldados cercaram ontem, passado. Cercaram a cidade. Então aqui o verbo ser aparece no passado. Que nem estava na voz ativa. A cidade foi e o verbo cercar aparece no particípio, concordando com o sujeito. Cidade, feminino, cercada. A cidade foi cercada por quem? Pelos soldados, viu? Os soldados eram o sujeito ali na frase anterior. Os soldados cercaram a cidade. O sujeito virou agente da voz passiva. Porque é ele que está agindo. Quem é que está fazendo a ação de cercar? É a cidade que está fazendo a ação? Não. A cidade está sofrendo a ação. Recebendo a ação de ser cercada pelos soldados. Então, quem está agindo agora não é o sujeito é passivo, o sujeito está recebendo, sofrendo a ação. Quem quer que está agindo? O agente age. Quem é o agente que está agindo? Os soldados. Então, pelos soldados, isso daí é o agente da voz passiva. Termo integrante da história. Ele está completando a história. Quem foi que cercou a cidade? Soldados. Certo? O outro exemplo. O trator derrubou a árvore. Vamos contar de outro jeito. A árvore foi derrubada pelo trator. Quem foi derrubada pelo trator? A árvore. Então, sujeito. A árvore está fazendo a ação? Não, ela está sofrendo a ação de ser derrubada. Então é um sujeito passivo. A árvore não está agindo. A árvore sofre a ação. Sujeito passivo. Quem é que está fazendo a ação de derrubar a árvore aqui? O trator. Mas o trator é sujeito? Não. O sujeito é a árvore. Sujeito passivo. Voz passiva. Então o trator o quê? O trator está agindo. Então ele é agente. Do quê? Da voz passiva. O trator aqui é o agente da passiva. Agente da voz passiva. Ok? Termo integrante. Ele completa a história. Ele diz quem derrubou a árvore. Foi ele. Ok? Com isso, a gente mata os termos integrantes da oração. É só isso. Simples assim. A semana que vem a gente vê os termos acessórios. Aqueles que tanto faz como tanto fez. Mas isso a gente vê depois. Certo? Até lá.